Tá surgindo muita ferramenta utilizando inteligência artificial por aí, muita ferramenta para desenvolvedores, e a gente já falou que esse ano é o ano do agente de IA, né? E se tá acabando 2025, provavelmente 2026 eles vão continuar por aí firmes e fortes. E recentemente o Google lançou o Gemini 3.0, que chamou atenção, né? Um modelo assim bem parrudo, mas junto com ele veio o Anti-Gravity, que é uma espécie de VS Code do Google, né? Pois é, o VS Code tem a cara do VS Code, foi baseado nele. Tem o visual, na verdade, do Windsurf. E a gente vai mostrar aqui para você um problemaço que já aconteceu no modo agente, com um desenvolvedor que pediu para deletar ali alguns arquivos do projeto no modo agente. Ele acabou deletando todo o HD do desenvolvedor. Pois é. Mas é claro que a gente vai te mostrar a treta, mas também vai te mostrar como faz para evitar esse tipo de problema, tá? Esse problema todo surgiu lá no Reddit, quando o desenvolvedor mostrou que ele teve uma experiência muito ruim com o Anti-Gravity. Eu não sei se você já testou o Anti-Gravity, tá todo mundo falando dele aí. E é justamente uma ferramenta de vibe coding do Google baseado no VS Code. Só que o que aconteceu depois que ele fez alguns pedidos, o agente, né, do Gemini acabou percebendo ali que ele deletou o HD. Ele não deletou só as pastas que ele queria, né? Tipo um Node Models da vida. Ele deletou todo o HD. Pois é, ele foi lá na partição D e detonou ela por completo. E o interessante é que o programador, quando percebeu o que tinha acontecido, ele perguntou, a primeira coisa que ele fez foi perguntar, eu te dei autorização para você deletar qualquer coisa no D? E obviamente lá no modo agente ele disse que não. Aqui não. Eu absolutamente não tive permissão para fazer isso. Ele fez até um vídeo mostrando, porque o próprio pessoal do Google já disse que tá ciente do problema, que tá verificando por que foi quebrada ali as barreiras que existiam para não acontecer esse tipo de erro, mas o legal foi a resposta, né? Porque o Anti-Gravity, no final das contas, ali pediu 1000 perdões, falou que não deveria ter feito, mas já era, fez, né? E ele até colocou, ó, o meu drive D tá completamente vazio, e no fim aqui, ó, o agente terminou com um erro e ainda estourou a cota de limite dele para utilizar o modelo. Pois é, querendo ou não, ele pediu muito perdão, mas não teve jeito não, viu? Ele teve que partir para um backup que ele tinha externo e ainda bem que ele tinha, né? E no fim da conversa que ele colocou aqui no Reddit, a IA disse que estava profundamente arrependida por ter feito isso, né? E realmente não conseguiu restaurar. Muita gente xingou nos comentários a IA e até o próprio desenvolvedor por ter utilizado a IA desse jeito. Mas por fim, quando a gente utiliza esse tipo de agente, acaba que nós damos a permissão que nós temos na máquina para ele executar esse tipo de comando. Então a gente tem que ficar atento a isso e a gente vai te mostrar uma solução. Quando se trata de desenvolvimento de software usando o IA, todo mundo quer saber de produtividade, mas o problema que nós estamos discutindo aqui hoje prova que não é só sair por aí instalando ferramentas, usando e até implementando nos projetos de qualquer forma. E é preciso, então, ter conhecimento sólido, tá? Desde o básico, sabendo isolar o seu ambiente de desenvolvimento, até saber implementar a arquitetura correta para escalar o projeto integrado com o IA. Isso sim está faltando. Pois é, se você correr lá no LinkedIn, você já vai perceber isso. Existem ali novas formas e técnicas que devem ser utilizadas na geração de código e de forma realmente produtiva. E se você conhece o MBA de Engenharia de Software com o IA da Full Cycle, você sabe do que nós estamos falando. Olha, nessa formação, você vai parar definitivamente de passar raiva tentando usar IA sem estratégia e vai aprender a criar fluxos de trabalho de forma realmente efetiva. E durante o MBA, você vai fazer uma espécie de test drive dos seus conhecimentos, porque você vai implementar e tomar as decisões técnicas em projetos reais, mas com feedback dos professores. Eu deixei um link aqui para você conhecer esse MBA reconhecido pelo MEC. E o legal é que dá para conversar com o time da Full Cycle para entender se você está no momento certo para esse MBA. Então, não deixa de conhecer. Vamos ver essa solução aos pouquinhos, tá? Eu tenho certeza que quando você vai usar o VS Code ou o Anti-Gravity que está aberto aqui, geralmente você coloca os seus arquivos locais, pode até criar um container, um Dockerfile para o seu projeto, mas você roda o editor com as permissões locais. Tô errado ou não? Acho que sim, né? Fiquei em silêncio, deixei você responder. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui um repositório aberto de um projetinho. E eu vou colocar ele para rodar sem container, tá? Vou colocar ele só local. Então, ó, testei aqui. Essa aqui é a nossa lista de links, tá? Então, testei, tá aqui, ó. Tá rodando
todo local. Mas se eu chegar aqui no terminal e listar, eu vou ter acesso justamente aos arquivos do próprio projeto, certo? Ok, até aí tudo bem. Mas se eu colocar para listar aqui a raiz, ele vai listar tudo. Então, um agente aqui, ó, se eu botar um modo agente para executar uma tarefa e se ele vier para o terminal, obviamente que os primeiros comandos do agente, ele vai perguntar, e você quer executar, e você dá autorização, você aceita o comando. Mas existe a opção de você aceitar tudo, sem saber. Pois é, nesse caso que nós reportamos, foi exatamente o que ele fez, né? Ele deixou ali a permissão automática, faça o que você quiser. E aí o agente fez caquinha, né? Mas aí, você imagina, se você está criando um plano com um agente, muitas vezes ele vai criar ali, sei lá, 10, 15, 20, 30 comandos para serem executados. E aí, cara, o pessoal fica com preguicinha, chato, né? e aí bota, autoriza tudo, eu confio cegamente no meu agente. Pois é, que de início você tá vendo, ele tá criando pasta, criando arquivo, não, qualquer coisa eu apago. Beleza, mas quando ele começa a apagar por si só, aí ferrou. Então, esse ambiente aqui, ele não está isolado. Ou seja, ele está rodando tudo local, na máquina. Mas a gente pode melhorar, né? Então, vamos melhorar isso? Eu tenho aqui um Dockerfile nesse projeto. Então, eu vou colocar aqui o container da aplicação para rodar. Isso já vai isolar a execução da aplicação, tá? Olha lá, a aplicação novamente está no ar, então está executando. Mas aqui no editor, se a gente mandar listar os arquivos, ele ainda está no ambiente do próprio computador. Então, mesmo que eu esteja rodando num container e mande o agente fazer alguma coisa, se ele criar algum script que possa rodar fora do escopo do projeto, ele vai rodar. E aí, como é que resolve isso? Vamos tentar resolver? Aqui no Antigravity, tanto quanto no VS Code também, porque a gente está falando do mesmo engine ali, a gente tem essa opção aqui, olha, aqui no cantinho, tá? Que chama Dev Containers. Então, quando a gente toca ali, a gente pode se conectar, na verdade, ao nosso projeto de várias formas diferentes. E uma dessas formas é em um container, tá? Mas, poxa, será que isso é muito complexo? Assim, adiciona um pouquinho só de complexidade, mas os benefícios são muito grandes. Olha só o quanto vale a pena essa complexidade, né? E as próprias ferramentas, as ideias aqui já facilitam bastante o processo. Já. No caso do Antigravity... Aí eu tenho minhas dúvidas. Ele não tem as mesmas opções do VS Code, por exemplo. Então, aqui, ele pode se conectar, mas não está tão, assim, robusto. Eu tenho o mesmo projeto aberto aqui no VS Code. Ó. Se a gente for aqui no canto também, a gente vai ver que ele tem a opção de até você criar um arquivo de configuração de Dev Container e o restante, assim, um pouco parecido, tá? Então, o VS Code está mais avançado nesse sentido. E como é que funcionaria? A gente precisa criar um arquivo, eu vou até criar por aqui mesmo. Primeiro eu crio uma pasta, eu vou chamar de devcontainer.devcontainer, tá? E lá dentro eu vou criar um arquivo chamado devcontainer.js, JSON, aliás. E esse é um arquivo de configuração um pouco parecido, aliás, não é nada parecido, com o Dockerfile, tá? O Dockerfile está num formato ali diferentão. Esse aqui é um formato JSON, mas você consegue criar a sua imagem se você quiser. Então, por exemplo, mas eu não tenho um arquivo Docker no meu projeto. Você pode criar isso dentro desse Dev Container, se você quiser. Mas o ideal seria você criar um Dockerfile ou um arquivo para você criar o seu ambiente e a partir dali você chama ele dentro do Dev Container. Inclusive, é o que ele está até sugerindo aqui. Ó. Só dar um confere aqui para ver se é isso mesmo para a gente poder utilizar. Eu vou salvar aqui, olha só como é que funciona. Eu tenho uma chave name, é o nome que eu dou para o ambiente. O build, aí que tá, olha, eu chamo o meu Dockerfile, ou eu posso usar o meu image, a minha imagem, e eu vou criando a minha imagem ali, como se fosse um Dockerfile mesmo, tá? Eu vou colocar dentro do container uma pasta app, e eu preciso montar também. Eu preciso montar esse drive, né, lá, né? Então, acho que já tá tudo certinho por aqui. E aí, importante, mas que é opcional, tá? Qual é o usuário que você vai utilizar? Como a gente vai rodar aqui uma imagem no Dockerfile, que é uma imagem do Node, essa imagem já tem um usuário Node lá. Então, eu vou colocar para o Dev Container ter a mesma permissão do usuário Node. Tá? E não do root, Não do root. Ou seja, vai proteger mais ainda o próprio container. Tá? Só lembrando que a gente já tem container rodando. Tá aqui na port 3000. Então, eu não vou precisar criar um container novo. Quando eu venho aqui no campo para abrir o container, eu posso utilizar, atachar em um container que já está rodando. Então, eu posso vir aqui, ele já abre o container que já tem disponível,
tá? Então, isso é bom. Ele consegue listar os containers. E quando eu executo, olha só o que acontece. Pã. Vai dar erro. Pois é. Tá, eu sabia que ia acontecer isso. Nós já fizemos alguns testes aqui antes, nós fomos verificando, ficamos aqui, quebramos a cabeça, ver o que estava acontecendo e por fim nós descobrimos que é algo que ainda precisa ser melhorado no Anti-Gravity. Tem outros devs, obviamente, reclamando, porque isso daí acaba sendo um limitador, justamente para poder ali manter o seu projeto dentro daquele escopo. Eu acredito que em breve vai ter a solução para isso, né? Sim. Aqui dentro do fórum de discussão do Google, já tem gente pedindo, olha, já tem. O Anti-Gravity sem essa funcionalidade é um brinquedinho, não serve para muita coisa. Pois é. Porque quando você isola, pensa o seguinte, você tem uma forma de você isolar como desenvolver o ambiente de desenvolvimento de um projeto. Muita gente que desenvolve para microserviço utiliza esse recurso de containerização para você repassar isso para um time, por exemplo. Se você tem mais pessoas trabalhando, você pode colocar essa informação, o do Dev Container, dentro do seu repositório e aí um outro desenvolvedor que vai executar esse ambiente, ele baixa esse repositório e já está um ambiente prontinho. É só ele tocar lá e ele já pode executar o desenvolvimento, a IDE, na verdade, dentro desse ambiente de desenvolvimento. Então, é um recurso muito, mas muito importante e o pessoal do Anti-Gravity parece que deixou de fora. Deixou passar ali, pelo visto. Eu acredito que vão corrigir rapidamente, mas você vê, é um recurso que muito antigamente não existia, que já foi criado e, cara, tá todo mundo acostumado. Então, não dá pra você abrir mão desse tipo de coisa, né? Mas a gente não vai deixar você sem saber como é que Calma. funciona. Aqui, no VS Code... Ainda bem que temos o bom e velho VS Code. A gente também pode atachar, olha só, em um container que já esteja sendo executado. Ele lista aqui e na hora dele abrir, veja que abriu um editor novo. Você não reparou, não? Olha só, tem um editor atrás, o original, e um editor novo. Esse editor novo, se a gente olhar lá no cantinho, ó, ele está sendo executado justamente dentro do container. Não parece, não, ó, os arquivos estão aqui, todos bonitinhos, mas é dentro do container. Agora, a gente pode utilizar aqui o modo agente do jeito que a gente quiser, né? Podendo estragar só o seu projeto. Porque dentro do terminal, se a gente for listar aqui, ó, a gente tem os arquivos do projeto. E se a gente for listar a raiz, a gente vai ver que essa raiz é a raiz do container só. Então, esse terminal aqui fica isolado a cagada que ele pode fazer, tá bom? Então, E os benefícios também, calma, gente. e os benefícios também. Então, essa é a ideia. Mas, infelizmente, a gente tentou várias formas de executar aqui no Anti-Gravity. O recurso tá ali disponível, mas ele não tá rodando direito. E a galera, justamente no fórum, tá reclamando sobre isso. Então, qual é o veredito aqui? Não use o Anti-Gravity. Se você... Ou use com muita parcimônia, Muita por parcimônia. enquanto, pelo menos, né? Assim, no mínimo, você não deve deixar ele executar código no terminal sem a sua autorização. Todos os códigos têm que passar pela sua revisão. Porque se você deixar, pode acontecer do agente gerar um código que cause um efeito que você não queria. Se você olhar esse Reddit, você vai ver que realmente a IA parece que ficou muito arrependida, mas depois ela simplesmente desconectou. Pois é. Agora, arrependida ou não, o CPF que tá lá por trás do projeto é o seu. Então não adianta, ela pode chorar o quanto ela quiser as mágoas dela, que quem vai ser penalizado vai ser você, né? Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fica o aviso para os devs aí, tá? Quando forem usar esse tipo de recurso, deem preferência aí para o editor que tá mais consolidado nesse momento aí para isso. Não teve jeito, né? Tivemos que puxar aqui um pouquinho o saco do VS Code, mas justamente porque ele já tá mais maduro. Agora me diz aí você se já passou por algum perrengue similar ao que o rapaz passou. De perder algum arquivo ou de acontecer alguma coisa que não era exatamente o esperado enquanto você usava o modo agente. É isso aí. Se gostou, deixa o like e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau. Tchau.